Então, a gente começa os seminários do ano de 2021, com as apresentações das aulas de bioquímica, e hoje é a Débora, então, que vai dar aula para a gente. Já está gravando, Débora? Quando tu quiser começar, está à disposição. Ok. Eu preciso deixar a câmera ligada? Eu não sei como é que tá a minha conexão aqui. Tu que sabe, se tu não quiser deixar, não tem problema nenhum, fica mais leve, né, a conexão, não tem problema. Então tá. Então, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre regulação metabólica, que é o capítulo 15 do Leninger. Eu vou monitorar o tempo, então dependendo do tempo que demorar, desculpa, do tempo que eu levar para até certa etapa da aula, eu encerro um pouquinho antes, para também não ficar muito maçante, né? Porque, bom, já vou explicar por quê. Então, o grande número de reações que a gente tem nas nossas células, né, elas são reações interconectadas, sequenciais, e também levam a outros, a diversos caminhos metabólicos, elas fazem parte de um processo integrado. E esse processo integrado, ele necessita de uma regulação intrínseca. Isso porque o mesmo substrato ele pode ir para vias diferentes, né, atingindo diferentes propósitos, e esse balanço de fluxo ele tem que ser feito para manter a célula no estado dinâmico estável, né, compatível com a atividade fisiológica. O seminário de hoje eu dividi em 3 partes, né, que é como são divididos essas partes no capítulo 15 do Leninger. Primeiramente eu vou falar da regulação geral, né, a partir de que ponto se pode regular o metabolismo na célula, falar um pouquinho da análise de controle metabólico, que tipos de ensaios que podem nos dar informações sobre o controle metabólico, e o Leninger fala do metabolismo da glicose, que vai ser utilizado como um exemplo para esses mecanismos de regulação. No capítulo, o mecanismo de regulação da via da glicólise e da gliconeogênese e do metabolismo do glicogênio são apresentados como exemplos, né? Então, na aula de hoje, eu vou até o final da regulação da glicólise e da gliconeogênese, então, e dependendo do tempo, se ainda sobra bastante tempo, eu entro no metabolismo do glicogênio, se não, aí eu encerro. Falando então da regulação geral, a célula ela realiza processos de catabolismo e anabolismo, como a gente já viu no seminário dos colegas, né? O catabolismo ele basicamente ele fornece energia para se opor à entropia, e o anabolismo ele basicamente fornece precursores biosintéticos para armazenar essa energia. Quando a célula recebe uma perturbação, eu falo que célula, mas também pode se aplicar esse mesmo conceito ao organismo, tá? Quando ela recebe uma perturbação, seja externa ou interna, essa perturbação leva a ajustes moleculares. Por exemplo, nos corredores de 100 metros, a gente tem uma perturbação que é a alta demanda muscular. Então, a gente tem uma alta demanda muscular, de atividade muscular, e isso é uma perturbação, e essa perturbação leva a ajustes moleculares para manter a atividade daquelas células, né? Outros tipos de perturbação também podem ser mostrados aqui como exemplo, como o processo de cicatrização, a alteração de componentes da dieta, ou até os estados os períodos de jejum entre as refeições. Então, todos esses eventos levam a perturbações que levam a ajustes moleculares. Como eu já falei para vocês, as células elas têm mantêm um estado estável e dinâmico. O que isso quer dizer? A massa e a composição celular de uma célula é constante em um determinado momento. A reação de uma via, a reação de uma via, normalmente para a formação de um substrato, para a formação de um produto, ela necessita da reação anterior para a formação desse substrato. Então, em uma via, em um estado
dinâmico, a gente tem que a velocidade de formação do substrato para a próxima reação é igual à velocidade de consumo desse substrato. Sendo assim, o substrato ele se mantém constante. É isso que a gente chama de homeostasia molecular. Quando a gente estava falando da manutenção de um substrato, a gente pode falar como, por exemplo, a manutenção dos níveis de ATP no músculo esquelético. Então, nos corredores de 100 metros, a gente tem a manutenção dos níveis de ATP, que são essenciais para o mecanismo de contração muscular. Então, a célula ela faz a homeostasia molecular para manter os níveis de ATP constantes para que a célula consiga exercer a sua função. É claro que o estado dinâmico ele pode ser alterado por um outro estado dinâmico. Se a perturbação ela não for transitória, um novo estado dinâmico é restabelecido. E é necessário, então, diversos mecanismos sejam desencadeados para que isso aconteça. Um exemplo disso é a diferenciação celular. No caso do eritroblasto, quando o eritroblasto passa pelo processo de diferenciação, levando à formação do eritrócito, ele perde o núcleo, perde as mitocôndrias, e isso faz com que a célula precise fazer uma série de ajustes moleculares para manter a viabilidade desse eritrócito. Para que isso aconteça, as proteínas reguladoras são o principal ponto de estudo desse capítulo, né? Então, em torno de 4.000 genes do nosso genoma são destinados para fabricação, não, para transcrição de proteínas reguladoras, né? Então, e também uma enzima, ela pode levar a ser regulada por diferentes reguladores, sendo que, basicamente, os níveis de regulação, eles são em número de moléculas e na atividade catalítica das enzimas, no caso das vias metabólicas. Eu já vou explicar isso. Como que a gente pode ter uma regulação em nível de número de moléculas, né? Então, a gente tem um sinal ou uma perturbação que leva à ativação de um fator de transcrição e um primeiro passo aqui, onde a gente pode regular o número de moléculas, é aumentando a transcrição dos genes, né? Aumentando essa transcrição e levando ao aumento do número dessas moléculas. O próximo passo importante é regular a degradação dos níveis de mRNA. Então, a gente tem um RNA mensageiro que pode ter, alterando a viabilidade desse RNA mensageiro, a gente também pode regular o número de moléculas que vão chegar, de fato, à enzima. A gente também pode regular o nível, em nível de tradução do RNA mensageiro. E também pode regular no turnover proteico, né? Então, a gente pode aumentar ou diminuir o tempo de vida dessa proteína, né? O processo de degradação, aqui no caso, falando do processo de ubiquitinação, ele é um processo dispendioso, né? Ele necessita de energia. Então, toda vez que a célula tem que repor uma enzima, a necessidade desse processo de degradação, ela necessita de muita energia dessa célula. Mas, como no fígado, por exemplo, a gente ter um turnover alto de algumas proteínas faz com que essa célula ela seja bastante responsiva, né? A gente também pode alterar a atividade catalítica de uma enzima, como, por exemplo, sequestrando essa enzima em diferentes compartimentos celulares. Pode alterar a concentração do substrato, né? E a concentração do substrato, por sua vez, alterar a atividade enzimática. A gente pode modular ligantes alostéricos, também alterando essa atividade. Realizar processos de fosforilação e desfosforilação. E também a gente pode ligar essa enzima em uma proteína reguladora, né? Diminuindo a sua atividade. Então, são basicamente esses processos, basicamente todos esses processos, esses pontos onde a gente pode regular o nosso metabolismo. Pensando, claro, na atividade enzimática. Né? Lembrando que esses mecanismos, eles não são excludentes, então, quando eu for mostrar para vocês os exemplos do metabolismo de carboidratos, muitos processos de regulação se sobrepõem.
Falando um pouquinho do conceito de regulação, né? Então, a partir do momento agora eu vou falar de regulação e controle. Então, a mudança na atividade enzimática, ela pode ser decorrente de um processo de regulação ou de um processo de controle. A regulação é mais ou menos é como eu mostrei para vocês a manutenção dos níveis de ATP no caso da atividade muscular. Então, é uma homeostase molecular. Então, é o próprio sistema se modificando para levar aquele ajuste. O controle não tem a ver muito com a manutenção de um substrato específico. O controle, ele necessariamente vai levar a uma alteração no fluxo da via. Esses mecanismos, eles não são excludentes, então é um pouco difícil de diferenciar os dois. A gente já vai ver por quê. Dentro da célula, então, a gente tem diferentes tipos de reação, né? Então, as reações que estão longe do equilíbrio, aquelas que têm um ΔG negativo, por exemplo, são pontos bastante estratégicos para a regulação das células. Isso porque elas vão ditar o fluxo geral da via nas quais elas estão inseridas. A gente já vai ver como. Como é que a gente identifica as reações longe do equilíbrio? A gente basicamente compara a razão da ação das massas com a constante de equilíbrio. E se essa comparação, se nessa comparação tiver uma proximidade de até 2 ordens de grandeza, essa reação está próxima do equilíbrio. Se não, a reação está longe do equilíbrio. Eu vou dar um exemplo agora para tornar mais claro. Falando aqui das enzimas das enzimas envolvidas na via da glicólise, a gente tem as 3 principais enzimas que estão longe do equilíbrio. Aqui nessa tabela a gente vê, por exemplo, aqui a hexoquinase, a fosfofrutoquinase e a piruvatoquinase. Todas essas 3 enzimas, elas têm uma diferença maior de 2 ordens de grandeza entre a constante de equilíbrio e a razão da ação das massas. Então, elas não estão próximas desse equilíbrio e são pontos-chave na regulação dessa via. As outras vias estão próximas do equilíbrio e, basicamente, elas se alteram em consequência dessas que são reguladas. A gente vai ver como. Então, como eu falei para vocês, a importância desses pontos onde há uma distância do equilíbrio químico é uma estratégia bastante interessante para destinar para pontos de regulação, né, da via. Então, esses 3 pontos de regulação vão ser bastante importantes quando a célula precisar modular essa via específica. Falando um pouquinho dos nucleotídeos de adenina na regulação, a célula ela tem diferentes prioridades, né? Aqui, no capítulo se ressalta principalmente a integridade ao DNA, mas também a manutenção das concentrações de ATP. No caso de uma queda nos níveis de ATP, a gente vai ter 2 tipos de efeitos principais, né? O efeito cinético, quer dizer, uma queda de ATP vai levar a uma diminuição da velocidade das enzimas que utilizam o ATP, diminuindo essa velocidade, dependendo da magnitude dessa diminuição, pode levar à inviabilidade de algumas vias. Tá? Então, é importante para a célula sempre manter saturada de ATP essas enzimas, saturadas. Né? A gente também tem o efeito termodinâmico da retirada do ATP, né, da queda dos níveis de ATP. O efeito termodinâmico, basicamente, é porque a alteração dos níveis de ATP, como a gente tem aqui no cálculo do ΔG, nesse caso, para a reação de fosforilação da glicose, a concentração dos substratos e dos produtos ela vai alterar a magnitude do ΔG. Então, o quão favorável essa reação é. É importante a gente notar a magnitude a razão do ATP e o ADP sendo pontos de sinalização bastante importantes para a célula. Não é por acaso, então, que a razão de ADP e ATP vai levar a diferentes respostas, né, de uma maneira bastante proeminente nas células. Não só a razão ADP e ATP
vai levar essa resposta, mas principalmente do AMP. Isso porque a hidrólise do ATP, ela é feita em duas etapas principais, né? De ATP a ADP e depois de ADP a AMP, pela adenilato-cinase. Aqui nessa tabela a gente vê, tem uma simulação de uma queda relativa dos níveis de ATP. Então, a queda relativa dos níveis de ATP de 10% leva, em consequência, a uma alteração dos níveis de AMP de 600%. Então, não é à toa que a célula responde de maneira muito mais pronta ao AMP intracelular. Uma proteína que a gente já deve conhecer de bastante, né, de longa data, é a proteína sinase ativada por AMP, a AMPK. Ela, em diversos tecidos, ela vai levar à fosforilação de enzimas-chave, aumentando a oxidação de glicose e de ácidos graxos, diminuindo a síntese de ácidos graxos e colesterol. Desencadeando, então, mostrando que o AMP, ele é um sinal bastante importante para a célula. Outras relações que também trabalham desse mesmo modo são as relações do NADH e do NADPH. A gente não vai entrar aqui, mas basicamente através disso também que esses fatores regulam o metabolismo. Então, qual é o objetivo final, né? Os mecanismos de regulação, eles evoluíram de modo que se chegasse a 4 principais pontos, né? Impedir o funcionamento simultâneo de vias opostas, então, levando a uma regulação fina de vias que se opõem, né? Selecionar o substrato mais adequado à demanda, como, por exemplo, a demanda rápida de ATP, ela recruta, digamos assim, vias distintas da demanda mais gradual de ATP. Também, esses mecanismos evoluíram para levar à separação de metabólitos em vias alternativas e também limitar a biossíntese para que os estoques não sejam maiores do que o necessário. Como é que a gente faz essa análise desse controle metabólico, né? Então, eu vou falar aqui de novo da glicólise, como exemplo. São 3 principais etapas dessa análise. A primeira etapa, que é a elucidação estrutural das enzimas, né? Isso começou lá em 1900 com o início do estudo da bioquímica, propriamente dito. Na metade do século XX, a via glicolítica ela já tinha sido toda isolada e caracterizada, né? E várias hipóteses foram levantadas nesse momento. Então, uma das hipóteses era que uma etapa específica determinava o fluxo da glicólise. No caso, se falou da fosfofrutoquinase, que é a etapa 3 da glicólise. E o que os experimentos mostraram? Que o número de moléculas, né, ou adição de unidades de enzima fosfofrutoquinase não aumenta a velocidade da glicólise. Então, essa hipótese foi descartada e o que se concluiu foi que não só uma etapa deveria levar a uma alteração no fluxo da via, e sim mais de uma etapa, levando também ao aumento, a uma maior... como é que eu posso dizer? Não é flexibilidade, mas enfim, esse ajuste vai ser feito de uma maneira mais fina quando distribuída entre as enzimas da via do que só em uma via. Tá, e então a segunda etapa, como é que a gente avalia isso? Então, a contribuição de cada enzima da via. Como é que a gente faz isso? Adicionando individualmente cada via e medindo o produto, né? Ou também utilizando inibidores e ativadores específicos dessa via. Também por mecanismos de manipulação gênica, né? Levando também ao aumento, basicamente ao aumento do número de cópias das enzimas de maneira seletiva, né? E medindo sempre a formação do produto final. Aqui é um exemplo de um experimento. Esse experimento foi feito com extrato de fígado, tá? Não foi feito com célula intacta. No extrato de fígado, então, se mediu das 3 primeiras etapas da glicólise, se mediu, então, a frutose 1,6 bisfosfato. Tá? Então, se mediu os níveis da formação desse produto em relação à adição de cada uma das enzimas isoladamente. O que se viu?
fosfofrutoquinase, a PFK1, quando se adicionava o número de enzimas, o fluxo glicolítico aumentava, mas não tanto quanto ao adicionar cópias da hexoquinase. No caso, a hexoquinase 4, né? Porque a gente está falando de ficto. Então, dá para concluir já por esse experimento que a hexoquinase e a fosfofrutoquinase contribuem, né, para a alteração do fluxo da via, e também se foi adicionada a segunda etapa, que é a fosfohexose isomerase, que é a segunda etapa, e nada foi alterado no fluxo glicolítico, mostrando que ela não regula essa via. É possível a gente quantificar isso, então, estudos posteriores levaram a essa quantificação através do cálculo do coeficiente de controle de fluxo. O coeficiente de controle de fluxo, ele dá a contribuição relativa, né, que a gente avalia uma via inteira separada, a contribuição relativa de cada etapa para a velocidade da via. Então, ele varia de 0 a 1, sendo que a soma dos coeficientes de controle de fluxo de cada uma das enzimas tem que dar sempre 1, tá? De novo, o cálculo desse coeficiente levou ao mesmo resultado que foi obtido pela análise do extrato de fígado, mostrando que a hexoquinase contribui bastante com a alteração do fluxo da via, a fosfohexose isomerase não, e a fosfofrutoquinase contribui menos que a hexoquinase. É importante a gente lembrar que o controle de fluxo, ele não é uma propriedade específica da enzima. O coeficiente de controle de fluxo, ele é derivado do sistema. O que isso quer dizer? Ele é resultado de todos os componentes, de todas as enzimas e reguladores substratos, enfim, do sistema em si, de tudo que tem ali naquele sistema. E isso, sim, aquele sistema levando a análise do coeficiente de controle de fluxo, levando, como é que eu posso dizer? Bom, uma propriedade do sistema, tá? Então, não sendo, então, da enzima. Tem casos em que o sistema pode ser avaliado em vias alternativas, né, em ramos de uma via. E aí a gente pode quantificar e levar o coeficiente de controle de fluxo, ele pode se apresentar negativo. Mas em um sistema específico que se está estudando, a soma também vai continuar sendo 1. Então, nesse caso aqui do coeficiente negativo, é porque essa via ela é uma rota de desvio, ok? Outro método de quantificação do controle é o coeficiente de elasticidade. Esse sim é um coeficiente relacionado à enzima em si, né? Então, a resposta da enzima. E isso a gente já viu quando a gente vai avaliar o estudo de cinética, né? Adicionando substrato ou reguladores, a gente avalia a velocidade de uma enzima. Aqui a gente tem uma enzima que segue a cinética de Michaelis-Menten, levando a uma curva hiperbólica, e a partir do traçado das diferentes concentrações de substrato, nesse caso aqui, para a velocidade da enzima específica, a gente consegue calcular o coeficiente de elasticidade, ok? As enzimas alostéricas, então, elas podem alterar aqui no caso a gente tem 1, né? Em concentrações menores de substrato a gente tem um coeficiente de elasticidade de 1, né? Mostrando que a capacidade de resposta da enzima é bastante alta. E aqui no topo da curva, quando a gente tem uma concentração bastante alta de substrato, a gente já tem, perto do nível de saturação, a gente tem um coeficiente de elasticidade próximo de 0. O que eu ia dizer é que nas enzimas alostéricas, esse coeficiente ele pode ser superior a 1, tá? Quando a gente estiver avaliando essas enzimas alostéricas. E, por fim, a gente também pode avaliar o coeficiente de resposta, Só que é... Um slide. Oi? Só voltando, isso.
Então, nas enzimas alostéricas, a gente não tem justamente essa inclinação de zero na curva, né, que a gente tem nas enzimas que seguem a cinética de Michaelis-Menten. Então, se a gente olhar as enzimas alostéricas, a gente sempre vai ter aquela curva em forma de S, e aí por isso esse valor, né, de coeficiente de elasticidade sempre maior do que 1. Na verdade, ele é uma propriedade, né, que a gente mede, mas o formato da curva, no momento que a gente está aumentando a concentração de substrato e medindo a velocidade inicial da enzima, né, que é a atividade enzimática naquele momento muito curtinho de tempo, a gente já vê essa propriedade do coeficiente de elasticidade no formato da curva, né, e justamente a gente não identifica essa última fase da curva da retangular, que é quando o coeficiente de elasticidade é igual a zero. Só para chamar a atenção disso. Obrigada. Ok. O coeficiente de resposta, então, é uma outra medida que pode ser feita. Ele nada mais é do que um efeito de um controlador externo, como um hormônio, sobre o fluxo. Pode ser avaliado, então, diferentes níveis de um parâmetro específico, por exemplo, insulina, né? E se mede o fluxo da via novamente. É possível fazer uma relação entre esses três coeficientes, né? Onde R é igual, o coeficiente de resposta é igual ao coeficiente de controle de fluxo e elasticidade, vezes elasticidade. E essa equação vai mostrar, então, vai dar uma noção da sensibilidade da via a uma mudança da atividade de uma determinada enzima, né, em relação a controladores externos. Tá, na prática, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem um miócito, né, e se avalia nesse caso, se avaliou nesse caso, a captação de glicose, né, o quanto que o glicogênio, a síntese de glicogênio era afetada pela captação de glicose, então se avaliou essa via, né, a síntese de glicogênio, a partir da captação de glicose no músculo. A partir do cálculo desses coeficientes se pode fazer uma distinção, então, se um mecanismo é meramente regulador da homeostasia, né, que é só um ajuste da própria via, ou se é um mecanismo controlador, que leva à alteração de um controle de fluxo específico. O que aconteceu? Então, o coeficiente de controle do transportador de glicose, GLUT4, e da hexoquinase foi bastante alto, mostrando que nesses dois pontos, né, a gente tem um coeficiente de controle bastante alto. Então, é a partir daqui que se aumenta o fluxo para síntese de glicogênio no miócito. Já a glicogênio sintase, né, que vai realizar a inserção dos resíduos de glicose lá no glicogênio, ela tem um coeficiente de controle baixo, mostrando que, basicamente, a glicogênio sintase ela não é um mecanismo de controle, mas sim um mecanismo de regulação decorrente das alterações que aconteceram antes na via. Ficou claro isso, não? Ok. Não, aqui só... Desculpa. Pauline diz que sim. Eu não tô vendo o chat, desculpa. Quando a gente só tem uma tela, a gente não vê. O Ismael diz que sim também, Bernardo também diz que sim. Tá, é que esses coeficientes, eles, a próprio Leninger declara e admite que são coeficientes não excludentes, que é um pouco difícil de diferenciar eles, né? Mas, enfim, a partir do cálculo desses coeficientes é possível avaliar o quanto que uma enzima, uma proteína controla a via, o fluxo da via, o quanto aquela enzima, ela só é um mecanismo de regulação, um mecanismo de ajuste. Então, bom, eu acabei de falar isso, então a captação de glicose, no caso do miócito aqui estimulado por insulina via GLUT4, ela é um mecanismo, esse é o aumento de glicose, o fluxo da via basicamente é controlado pelo transporte pela hexoquinase, e a glicogênio sintase apenas regula a síntese de glicogênio para atender o aumento dos metabólitos que precedem, né? Que precedem o produto final com a glicogênio. É possível também se avaliar de uma maneira mais geral a alteração de uma via específica, até porque é possível aumentar o fluxo de uma via específica sem alterar as demais. E como que isso acontece, né? Através do aumento
da concentração de cada enzima dessa via. Então, aumentando as enzimas específicas de uma via inteira, a gente consegue aumentar o fluxo dessa via sem alterar tanto as demais. Aqui é um exemplo, ativação do PPR gama, levando à síntese, né, em nível de transcrição, de toda a série de enzimas de oxidação dos ácidos graxos. Então, isso é possível avaliar através de técnicas de microarranjo de DNA, por exemplo, avaliando a expressão gênica. Também é possível fazer um paralelo com o proteoma dessa célula, ou transcriptoma, né? Para ver exatamente se é esse o mecanismo de regulação que está acontecendo. Débora, eu acho que é PPR alfa, tá? Acho que a isoforma não é a gama. Porque quem está relacionada com a oxidação de ácidos graxos é o alfa. Porém, qual edição do Leninger? Eu tô com a sexta. Tá, talvez tivesse alguma coisa errada na edição mesmo, mas é o alfa que é responsável pelas enzimas de oxidação. O gama é responsável pela síntese de enzimas, pela ativação da expressão da síntese de enzimas de transformação do pré-adipócito em adipócito. Tá, eu vou até anotar no livro aqui. Porque... Uhum. Ok, então PPR alfa. Então, exemplificando diferentes mecanismos de regulação, vou falar um pouquinho da regulação coordenada da glicólise e da gliconeogênese. Tá? A glicólise e a gliconeogênese compartilham diversas enzimas, né? 7 dessas enzimas, então, elas podem livremente levar o fluxo no sentido da glicólise ou no sentido da gliconeogênese, mas 3 pontos principais da glicólise, que a gente já conversou, que é a hexoquinase, a fosfofrutoquinase 1 e a piruvatoquinase, que são enzimas com ΔG bastante negativo, né, grande e negativo, são pontos de regulação da glicólise, levando enfim, controlando o fluxo dessa via, e a gliconeogênese utiliza, né, de etapas de reações de desvio, justamente nesses locais, para levar à produção de glicose. Ok? Então, são pontos de controle bastante importantes. É importante ressaltar que esses 3 principais pontos há um gasto de ATP bastante grande, né? Levando ao que se conhece como ciclo de substrato. Né? Mesmo levando a esse gasto de ATP grande, a vantagem, no caso, seria... a vantagem seria mais por serem pontos de controle bastante importantes. Né? Então, é um gasto necessário de energia. Falando, então, da primeira etapa, então, da glicólise e a última da gliconeogênese, a regulação da hexoquinase e da glicose 6-fosfatase. Falando da hexoquinase, aqui a gente tem as diferentes isoformas de hexoquinase. Aqui em preto a gente tem a hexoquinase 1, tá? E aqui em vermelho a gente tem a hexoquinase 4. A hexoquinase 4, a glicoquinase, é aquela que está presente no fígado. Já pelo padrão da curva em relação às diferentes concentrações de glicose, é possível ver que que a resposta, né, a uma mesma concentração de substrato, no caso glicose, ela é diferente nessas isoformas. E isso nada mais é do que a representação da importância dessas enzimas no tecido específico. No caso da hexoquinase 1, é uma célula que utiliza a glicose para a própria manutenção, né? No caso, por exemplo, de um miócito. E a gente pode ver que aqui em 5 milimolar, desculpa, abaixo de 5 milimolar, a velocidade da hexoquinase 1 ela aumenta de maneira bastante expressiva. E na hexoquinase 4, que é aquela que está presente no fígado, esse aumento ele é mais lento, então levando a uma oscilação. No caso de oscilar em 5 milimolar, que é a concentração que normalmente a gente encontra no sangue, a gente tem uma resposta bastante, não é lenta, mas enfim, mais gradual dessa enzima aos níveis de glicose. Então, essa hexoquinase só vai ser saturada lá com 10 milimolar de glicose sanguínea, né, que não vai ser o caso.
Isso porque essa hexoquinase, ela no hepatócito, no caso, o hepatócito ele tem a função dele produzir, no caso, realizar essa manutenção da glicose sanguínea, para que os outros tecidos que são ávidos por glicose possam manter a sua função, né? Então ele realiza o processo, essa regulação mais gradual da hexoquinase 4 por causa disso. Como que acontece uma regulação, né? A regulação em nível da hexoquinase 1 e 2, no caso. A glicose 6-fosfato, que é o produto da hexoquinase, ela mesma já inibe a atividade da hexoquinase. No caso da hexoquinase 4, não tem essa inibição da glicose 6-fosfato. Não só porque tem a entrada de glicose via GLUT2, mas esse Km alto que eu falei para vocês, com 10 milimolar para saturação, também já mostra que essa enzima ela tem um outro papel, né, distinto. E também a gente tem um mecanismo adicional para a inibição da hexoquinase 4, que é através da proteína reguladora hepática. A gente já vai ver isso agora. Aqui, na hexoquinase 4, no fígado, a gente tem a entrada de glicose, né, a hexoquinase 4 aqui, produzindo glicose 6-fosfato a partir de glicose, e justamente por esse aumento da frutose 6-fosfato, no caso, e diminuição da glicose, no caso da diminuição da glicose sanguínea, né, o GLUT2 ele vai captar independente, né, ele não responde à insulina, ele vai captar independente. Então, o aumento da frutose 6-fosfato e uma diminuição da glicose, esses dois substratos eles vão competir, né? De maneira que o aumento dessa glicose 6-fosfato vai levar à associação da hexoquinase com uma proteína reguladora. Essa proteína reguladora, ela vai deslocar a hexoquinase para dentro do núcleo, onde aí ela não vai poder exercer a sua atividade. Quando a gente tem um aumento de glicose, né, um aumento do suprimento de glicose, a glicose vai competir por esse sítio de ligação da frutose 6-fosfato, e aí a hexoquinase 4 vai se dissociar da proteína reguladora e vai poder exercer sua ação. Justamente porque o hepatócito, a função dele não é utilizar a glicose para si mesmo, né? Então ele faz isso para deixar essa glicose, quando ela está em nível baixo, para os demais tecidos. Isso acontece só no fígado, tá? Esse tipo de regulação. Também, essa mesma etapa, ela é regulada em nível de transcrição, então, os níveis de ATP, na queda de ATP, ou o nível aumentado de AMP, ou o aumento de glicose, vai levar uma regulação da transcrição da hexoquinase 4. Tá? E a glicose 6-fosfatase, que vai levar à formação de glicose a partir de glicose 6-fosfato, isso, lógico, em tecidos que podem realizar esse processo, né, que tem essa enzima presente, a diminuição de glicose e o aumento da concentração de glucagon levam ao aumento da transcrição de glicose 6-fosfatase. A gente está falando aqui, por exemplo, de fígado. A terceira etapa aqui da via glicolítica, e que é o segundo ponto de regulação, que é a fosfofrutoquinase e a frutose 1,6-bisfosfatase, também apresenta diversos efeitos, né, de pontos de regulação, modos de regulação. Nesse momento, então, a glicose 6-fosfato, ela pode ser destinada desde para glicólise até a via das pentoses fosfato ou para deposição de glicogênio. É bastante comum se encontrar a PFK1 como uma enzima que determina o comprometimento da glicose 6-fosfato para glicólise. O que essa enzima catalisa? Então, ela vai levar a formação de frutose levar o frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato. E essa etapa aqui, né, etapa da via glicolítica, ela vai ser regulada alostericamente, que é um outro tipo de regulação, por diversos reguladores, né, como, por exemplo, o ATP. Aqui a gente tem uma curva da frutose, da atividade da PFK1 em diferentes níveis de substrato, em concentrações baixas de ATP, mostrando aqui a curva,
semelhante à cinética de Michaelis-Menten, né, curva hiperbólica, e aqui o modulador alostérico, no caso do ATP, levando a uma alteração dessa curva para um padrão mais sigmoide. Então, como a professora falou, essa alteração do padrão da curva já indica o tipo de regulação que está acontecendo aqui. Ao contrário, então, a AMP e o ADP vão estimular essa via, né, a via glicolítica, né, mostrando que há uma necessidade da produção de ATP. O citrato, que também vai inibir essa via, e a frutose 2,6-bisfosfato vai estimular. A frutose 2,6-bisfosfato, eu já vou falar para vocês como, né? Ela vai fazer uma regulação recíproca da PFK1 e da frutose 1,6-bisfosfatase, que catalisam reações inversas. O AMP, a gente tem aqui a PFK1 levando a produção de frutose 1,6-bisfosfato na via glicolítica e a frutose 1,6-bisfosfatase fazendo a reação inversa para a gliconeogênese. O AMP, ele é um estimulador positivo, alostérico positivo, da glicólise na PFK1 e negativo na frutose 1,6-bisfosfatase, ok? E a frutose 2,6-bisfosfato, ela vem... Então, deixa eu só passar um. Ela vem aqui da frutose 6-fosfato, que é lá da via da glicólise. Ela é um modulador recíproco, né, também, assim como o AMP, modulando positivamente a via glicolítica na PFK1 e negativamente a frutose 1,6-bisfosfatase. De novo, a modulação alostérica alterando o padrão da curva da atividade da PFK1 aqui e da frutose 1,6-bisfosfatase. Existe um mecanismo adicional no fígado para regular a formação de frutose 2,6-bisfosfato. Ela por si só já regula essa via, mas no fígado a gente tem a proteína bifuncional, que é a PFK2, fosfofrutoquinase 2, e a fosfatase 2 também, né, a FBPase 2, que são uma proteína bifuncional. Basicamente, o que acontece? Quando essa proteína está fosforilada, quando ela está fosforilada, ela diminui a síntese de frutose 2,6-bisfosfato. E quando ela está desfosforilada, ela aumenta essa concentração de frutose 2,6-bisfosfato. O que acontece? No caso da presença de glucagon, é estimulada a proteína sinase dependente AMP cíclico, que vai levar à fosforilação dessa proteína bifuncional, diminuindo os níveis de frutose 2,6-bisfosfato. O glucagon, então, ele vai inibir, lembrando que o glucagon ele vai ser liberado no caso no período, por exemplo, de jejum, né? A gente vai ter uma diminuição da glicólise, também por esse mecanismo da frutose 2,6-bisfosfato, e estimula a gliconeogênese. Já a insulina, que é num estado onde a gente tem um aporte energético aumentado, a insulina ela vai levar a uma modulação positiva da fosfoproteína fosfatase, que vai tirar o fosfato dessa proteína bifuncional, aumentando a frutose 2,6-bisfosfato, estimulando a glicólise e inibindo a gliconeogênese. Isso aqui no fígado, lembrando. E também a gente tem a xilulose 5-fosfato, que é um produto do metabolismo da via das pentoses, né? Ela vai regular, ao mesmo tempo, o metabolismo tanto de carboidratos quanto de gorduras. Como isso acontece? Aqui um exemplo, quando a gente tem um aumento do aporte de glicose, né, um aumento da concentração de glicose, tanto a glicólise quanto a via das pentoses vão receber os substratos específicos. E aí, no caso da glicólise, vai se aumentar a formação de acetil-CoA, e na via das pentoses vai se produzir mais NADPH e mais xilulose 5-fosfato. Essa xilulose vai levar à ativação da fosfoproteína fosfatase 2A, que vai desfosforilar aquela proteína bifuncional que a gente falou, aumentando a frutose 2,6-bisfosfato. Em conjunto, esse aumento, o aumento
da frutose 2,6-bisfosfato, do NADPH e da acetil-CoA, leva a um aumento da síntese de ácidos graxos, da glicólise e diminuição da gliconeogênese. E é por isso que a gente... Desculpa. Sabe que não imaginei que te peço desculpa. Essa regulação da xilulose 5-fosfato é uma coisa que eu nunca falei na aula de lipídios, eu tinha esquecido completamente. Agora que tu falou, eu lembrei que a gente realmente vê isso quando a gente fala de carboidratos, mas por incrível que pareça, quando a gente está lendo, né, o capítulo de lipídios no Leninger, ele não fala mais da xilulose 5-fosfato. E é uma coisa que eu vou ter que retomar para o próximo semestre da bioquímica. Obrigada. Não, então, eu também, assim, não lembrava muito dela. Na realidade, no experimento do meu doutorado, eu tive um aumento concomitante das vias oxidativas, né, da via oxidativa. Oxidativa eu digo de produção de CO2, porque na via das pentoses a gente também tem, e aumento de síntese de ácido graxo, e aí aquilo, enfim, consumiu bastante do meu tempo, e aí a gente deu uma olhada na via ficou de olhar, não deu tempo ainda, não teve recurso, mas para olhar a via das pentoses, que justamente por esse papel da xilulose 5-fosfato, aumentando essa síntese. É bem interessante. Interessante, muito interessante. E esse NADPH, então, também se relaciona bastante com a questão do estresse oxidativo, né? Levando principalmente no metabolismo da glutationa. É bem legal. Isso daí é uma aula, a gente poderia fazer uma aula só centrando no NADPH, né? E todas as funções que ele tem no metabolismo. E agora falando da última etapa da via da glicólise e primeira, né, das duas primeiras da via da gliconeogênese, eu vou terminar um pouquinho antes, tá, gente, porque já são 44 minutos que eu tô falando. E a gente tem a piruvato quinase, na piruvatocinase, que vai catalisar a formação do fosfenolpiruvato em piruvato, e a fosfenolpiruvato carboxicinase, que vai formar o oxalacetato a partir de piruvato, e associada a piruvato carboxilase, de oxalacetato para fosfenolpiruvato. E eu troquei. Enfim, carboxilase formando oxalacetato e PepCK formando fosfenolpiruvato, tá? A piruvato quinase, né, falando primeiro da última etapa da via glicolítica, ela vai ser regulada de diversas maneiras também. Aqui, quando a gente fala piruvato quinase, LM é fígado e músculo, tá? Então, esse tipo de regulação acontece nesses tecidos. Então, o ATP, o acetil-CoA, ácidos graxos de cadeia longa, vão inibir a conversão de fosfenolpiruvato em piruvato, tá? Nesse caso. Lá no fígado, a gente vai ter uma regulação adicional, além dessa alostérica que acontece, a gente vai ter uma regulação por fosforilação. Isso porque no fígado a gente vai ter a sinalização do glucagon, tá? Então, como o glucagon não vai agir lá no músculo, ele vai agir no fígado, né? Que é o fígado que tem receptor, ele vai atuar através da PKA, que vai fazer a fosforilação da piruvatocinase L, né, que é do fígado, inativando a piruvatocinase e diminuindo, então, o fluxo da via glicolítica, tá? E aqui a gente continua falando da mesma etapa, né? Então a gente tem o piruvato aqui, e em vermelho a gente tem o prosseguimento, né, da via glicolítica, em azul a gente tem a via gliconeogênica. Então, o piruvato ele tem os destinos possíveis, ele pode seguir adiante, virar acetil-CoA, entrar no ciclo do ácido cítrico, e também pode ser convertido oxalacetato e a fosfenolpiruvato pela PepCK, né, para gliconeogênese. Como é que esse ponto ele é regulado? Então, os níveis de acetil-CoA formado, o acetil-CoA ele vai inibir o complexo da piruvato desidrogenase, diminuindo então a formação do acetil-CoA, mas ele vai ao mesmo tempo estimular a piruvato carboxilase, levando ao aumento do fluxo na via gliconeogênica. Além disso, o aumento da oxidação de ácidos graxos aqui também leva ao aumento de acetil-CoA, vai levar esses dois desfechos que eu acabei de falar para vocês. A diminuição da razão NAD+, e NADH vai inibir o ciclo do ácido cítrico,
tá? E no caso de um regulador externo, né, o glucagon, ele leva a regulação em nível de síntese da PEP-CK, né? Então, levando a um aumento, nesse caso, da PEP-CK e incremento do fluxo no sentido da via gliconeogênica. E aqui eu trouxe essa tabela só para mostrar, então, que o número de enzimas, como a gente falou, o fluxo de uma via pode ser alterado pelo número total de enzimas, né, destinado para isso. Então, a gente tem alguns genes regulados pela insulina em nível de expressão. Então, a insulina levando ao aumento de expressão de todas essas vias, né, especialmente, né, no caso da glicólise, a síntese de ácidos graxos, via das pentoses fosfato. Tá? E diminuindo a expressão da PEP-CK, que era estimulada pelo glucagon e agora é diminuída também em nível de expressão pela insulina, ok? E da glicose 6-fosfatase, que é a última etapa da gliconeogênese. A gente também tem os elementos, as proteínas de elemento de ligação ao elemento de resposta ao carboidratos, né? Também regulando o número de enzimas. Então, o aumento, a estimulação dessa via, levando principalmente aqui no caso do aumento da produção da estilulose 5-fosfato, leva à estimulação, a desfosforilação inicial desse elemento, que vai para o núcleo e, novamente, perde o seu segundo fosfato e liga ao seu elemento de resposta e, basicamente, leva ao aumento da piruvaticinase, da ácido graxo sintase e da acetil-CoA-carboxilase, mostrando que leva a um aumento de diversas enzimas ao mesmo tempo, tá? A estimulação dessa proteína de ligação ao elemento de resposta a carboidratos, tá? Isso no caso do fígado, tecido adiposo e rins. Tem outros tipos de proteínas de ligação ao elemento regulador, no caso de esteróis, levando, nesse caso, ao aumento da piruvaticinase, da hexoquinase 4, lipase lipoproteica, etc., e diminuição da glicose 6-fosfatase, da PEP-CK e da FBPase 1, né, que é no sentido da via gliconeogênica. A insulina ela vai estimular esse membro dessas proteínas, né, membro das proteínas de ligação, e o glucagon vai inibir, ok? O glucagon ele pode alterar uma outra proteína de ligação ao elemento de resposta, mas dessa vez é o AMP cíclico, a CREB, aumentando a glicose 6-fosfatase e a PEP-CK, incrementando a gliconeogênese, a produção de glicose. E o FOX1 também, mas em resposta à insulina, pode levar a uma alteração das vias gliconeogênicas, diminuição da glicólise, das pentoses e síntese de triacilgliceróis. Tá? São só exemplos, tá? Existem vários. E aqui é só para a gente mostrar, esse aqui é uma representação esquemática do gene da PEP-CK e a região promotora desse gene, onde se ligam vários fatores fatores de transcrição podem se ligar, então mostrando que um único gene vai ter uma regulação muito expressiva de diferentes fatores de transcrição, tá? Então, e levando que ligam em diferentes elementos de resposta na região da promotora desse gene. Tá? Eu ia entrar agora no metabolismo do glicogênio, mas eu acho que talvez não seja uma boa. Oi? Acho que tá bem assim, já foi quase uma hora. Sim, enfim, eu não quis entrar no metabolismo do glicogênio, provavelmente vai ter depois, então, mas os mecanismos de regulação, que são exemplo iniciais que eu falei, já deu pra gente ver bastante na glicólise e gliconeogênese. Eu espero que tenha sido claro. Não, foi sim, foi sim. Eu aprendi um monte de coisa que eu já não me lembrava mais, porque como é um assunto da Bioquímica 1, e eu já dei aula para Bioquímica 1 algumas vezes, mas a gente esquece com o passar do tempo, né? E já refresquei a memória de várias coisas, assim, eu achei excelente. Pessoal, comentários, perguntas? Oi, gente, tudo bem? Parabéns, Débora. Gostei bastante também. Tem muita coisa que eu vou puxar na próxima aula, né, sobre o ciclo de Krebs. Então vai dar para fazer vários ganchos com tudo que tu falou aí também. Eu sei que
Eu sei que a aula a parte dos exemplos, assim, ela é um pouco maçante. A aula em si, ela acaba sendo um pouco maçante, né? Porque são muitos exemplos, né? Então, espero que não tenha sido tanto. Não, não foi, não. E uma das coisas que a gente faz quando a gente está dando aula de bioquímica é dividir esse capítulo. Então, a gente vai dividindo ele e deixa ele um pouco menos pesado, porque a gente, à medida que vai falando do metabolismo, vai falando da regulação das enzimas também. Mas aqui a gente já não está mais no momento de graduação, né? Porque, enfim, pouquinhos de vocês ainda estão na graduação, a maioria já passou dessa fase, então já dá para, assim, dar uma punhalada um pouquinho mais forte no metabolismo, né, e entrar, assim, né, de soco realmente no metabolismo. A Pauline disse que ficou super claro, ficou com 2 assuntos pesados, enzimas e regulação. A Débora foi realmente corajosa. E arrasou nos 2, concordo, foi muito, muito bem. Mais comentários, gente? Muito boa aula, o Vinícius disse, parabéns. Cris, eu lembrei de uma... eu lembro que tu falou da xilulose, que até a gente tinha comentado de utilizar a xilulose marcada para ver a regulação via metabolismo, via das pentoses. Uhum. Né? No caso do experimento, a gente acabou que não vai conseguir levar isso, mas eu acho que de repente enfim, pela relação íntima com o estado redox da célula, é bem interessante, assim, eu achei bem legal. Daria para fazer no futuro, assim, quando tudo começar a abrir. E tu sabe que quando eu quando eu montei o laboratório, agora em maio, dia 1º de maio, vai fazer 10 anos que eu ganhei meu espaço na bioquímica, né? Ganhei uma bancada para o laboratório. E eu comecei a trabalhar com os inatos do metabolismo da vida das pentoses fosfato, justamente. O Vini estava lá, lembra, Vini? Publicou um paper, né, nesse assunto. E assim, era interessante porque o Vini ainda conseguiu tirar a água da pedra, né? Que ele conseguiu publicar um paper. O Tiago Marcelino, que foi meu primeiro aluno de mestrado, ele tentou de tudo com essa via das pentoses fosfato. E, na verdade, assim, uma coisa é a pessoa doente, né? Que ela tem um bloqueio da via e um acúmulo dos intermediários. Outra coisa era o modelo químico que a gente induzia no laboratório, que a gente suplementava, na verdade, com xilulose e todos esses intermediários. E o que acabava acontecendo? Estimulava muito a via, ela produzia muito NADPH e era super protetor. Então, era ótimo para os animais. A gente queria modelar um erro inato do metabolismo e, na verdade, a gente estava modelando uma situação assim, super neuroprotetora. Aí eu vi que não, isso não ia dar certo e desisti dos erros inatos. Depois de trabalhar durante 10 anos com erros inatos como iniciação científica, mestrado, doutorado e tudo, eu decidi que não ia mais trabalhar com isso e mudei para o DORD. Mas é justamente mostrando isso, que ela é uma via super protetora, né? Porque tu tem NADPH que tu utiliza para muitas enzimas que... o Vinícius que ficou muito feliz com a decisão, eu também. E tu utiliza para muitas enzimas, por exemplo, o citocromo P450, né? Então, enzimas que estão relacionadas com o metabolismo de xenobióticos, com o metabolismo de álcool, com as vias, né, todas todo o sistema de glutationa utiliza NADPH, mais as vias de síntese também. Então, são realmente muitas vias que são protetoras que utilizam NADPH, e quando tu estimula essa via, tu está justamente aumentando os níveis de NADPH. Bom, eu queria falar para vocês de algumas coisas que estão acontecendo no mundo do RAD, né? A gente tem vários seminários acontecendo, e se vocês puderem participar, assim, né, coloquem na agenda. Não digo que vocês consigam participar de tudo, mas tentem organizar a agenda para isso. A gente tem semanalmente, de 15 em 15 dias, né, quinzenalmente, os seminários do Doha de Brasil, e tem várias pessoas daqui do Sul que vão participar, mas também muita gente que é de todo o Brasil que vai participar nesse ano. E o próximo agora, eu já não sei com quem não tenho certeza de quem vai ser, mas na semana que vem a gente já tem seminário de novo do Torre de Brasil, a gente ainda não recebeu a confirmação. Mas a Carla Dalmas também vai participar, indiquei ela, e também a Alexandra Zugno de Santa Catarina, foram as 2 pessoas que eu indiquei para esse ano, que tem trabalhos, né? Bom, a Carla vocês conhecem, sensacionais os trabalhos dela.
E a Alexandra Zugno, ela fez iniciação científica e mestrado, doutorado comigo, e foi para Santa Catarina, também estava trabalhando com erros inatos no início, e depois também mudou e passou a trabalhar com DORAD. Nos últimos anos, trabalha com esquizofrenia e DORAD, um assunto bem diferente, assim. Então, de 15 em 15 dias tem esses seminários, eu sempre vou avisar vocês. Agora, o DORAD latino-americano, então, tem um seminário mensal, sempre na terceira quarta-feira de cada mês, e a gente fez a organização, hoje me confirmou a última pessoa que estava faltando, então até o final do ano a gente sempre vai ter seminários e rodando toda a América Latina. Então a ideia é que tenha um palestrante de cada país da América Latina, né, uma vez por mês, para a gente ter esse panorama geral, assim, do DORAD na América Latina. A gente também tem um seminário mensal do DORAD Internacional, e esse, então, ele sempre vai ser na primeira quarta-feira de cada mês. Então, a gente tem 4 seminários em DORAD, na verdade, por mês. Sempre assim, final de tarde, né? Aqui no Brasil, mais ou menos final de tarde, mesmo sendo internacional. Então, se vocês conseguirem se organizar, são momentos de conhecer quem está trabalhando com DORAD, né? Até para oportunidades futuras de fazer uma pós-graduação, né? Ou até, né? Pós-doc, enfim, depois, no futuro, nesses laboratórios que são, assim, os melhores laboratórios que a gente tem no mundo, né, tanto na América Latina quanto no restante do mundo. A outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu fui convidada para participar de um journal, fui convidada para participar, na verdade, de 3 atividades bem legais nesse ano. Um é um journal do LACIEX, que a Nicole conhece bem, né, foi lá que ela me conheceu, dando uma aula sobre os trabalhos aqui do laboratório de exercício materno e Alzheimer. E aí a Nicole passou o meu contato para o Gabriel, né, que, pelo que ele me disse, ele foi um dos fundadores da Liga, do LACIEX. E nessa Liga, então, eles têm também aulas internas. E aí me convidaram para falar sobre estresse oxidativo e exercício. Eu terminei a aula agora, hoje de tarde, eu acho que ficou bem legal a aula, e se tiver a possibilidade, a Nicole que vai dizer, se tem a possibilidade de passar o link depois para vocês do Lab, eu acho que é uma boa revisão sobre estresse oxidativo e exercício, que é algo que a gente trabalha bastante no laboratório, né, e já faz tempo, assim, que a gente não tem atividades, assim, nesse sentido de falar de estresse oxidativo e exercício, coisa que quando eu montei o laboratório, há 10 anos atrás, a gente falava muito, mas com o tempo a gente vai mudando um pouco de assunto, né, e isso acaba ficando, assim, um pouco lá atrás. Mas tem muita novidade em relação a isso, e eu acho que é interessante se vocês puderem assistir. Se não puderem assistir, a gente grava, né, e aí vocês ficam com o vídeo também depois. Então, essa foi uma das coisas. A segunda, agora em abril, eu vou participar de um Journal Club internacional, que ele é mundial, esse Journal Club, com mulheres na ciência. E aí a gente vai ter um que é com DORAD e mulheres na ciência, então. E aí a gente tem uma professora que se chama Christine Connors. Eu sigo ela no Twitter, e a gente fala eventualmente, posta alguma coisa juntas e tal. E ela trabalha, então, com gestação, com modelos clínicos, tá? Basicamente com sistema reprodutivo. Tem a segunda que vai palestrar é a Paola Cassanello, que é do Chile, mas ela está em Washington agora fazendo um pós-doc, e ela palestrou no nosso congresso de DORAD, né, no latino-americano. E além dela, então, são os 3 pesquisadores que vamos apresentar, cada uma com a sua perspectiva, né? Eu vou falar de um paper da Pauline, que vai falar sobre obesidade e exercício materno. Então, também com exercício materno, né, mas com essa aplicação na obesidade, que foi o paper que a Pauline publicou no doutorado agora na Neuroscience. Então, vai ser bem legal. E a terceira coisa que me convidaram ontem para um congresso brasileiro de nutrição, que vai ser em novembro, eu acho que sim, para palestrar também sobre nutrição e dando uma perspectiva de DORAD. Então, são oportunidades bem legais, assim, que vão surgindo nesse ano, bastante trabalho, né, mas é importante, assim, porque o laboratório, ele vai cada vez mais se tornando conhecido, assim, e o retorno que a gente tem é bem legal, e claro, né, eu devo muito disso, obviamente, a vocês que estão aí na bancada mesmo, né, com bandeira preta,
e estão na bancada do laboratório trabalhando, produzindo, né, não deixando a peteca cair, se expondo ao risco também, para que a gente tenha, né, enfim, os trabalhos acontecendo. E, infelizmente, a gente não tem o apoio governamental que a gente gostaria, né, porque eu acho que o mínimo que o governo deveria fazer é estender as bolsas de vocês para muito mais além do que estendeu, para que vocês pudessem ter essa tranquilidade, né, de se preservar e fazer o trabalho mais adiante, mas a gente sabe que o governo, ele não está facilitando a vida de ninguém, né, na verdade, o que a gente está vendo com quase 300 mil mortos é o que a gente vai chegar hoje, né, são atitudes, assim, completamente contra todos os sistemas de saúde, tudo que preconiza, né, qualquer pessoa que trabalha na área da saúde, que tem um pouquinho de visão científica do que a gente está passando, infelizmente. E o que mais que eu tinha para falar para vocês? Bom, hoje não, ainda essa semana, né, eu pedi para vocês o que a gente tinha de falta de reagentes, e aí vocês começaram a me mandar as cotações, o Vini principalmente, né, e eu não tinha ideia de quanto tinha subido o valor de um anticorpo, assim, os valores que eu tinha de anticorpo eram, a Bárbara colocou que foram 3.125 mortes só hoje, né, a gente passou de 3.000 pela primeira vez, isso é um número gigantesco, né. A Paulinha disse que a caixa de luva tá R$120, imagina, né, é um absurdo, máscara e caixa de luva, que é o mínimo que a gente precisa, né, e aí a gente vê como a gente depende do mercado internacional, né, e aí eu queria realmente, assim, deixar essa reflexão para vocês, sabe, do quanto é importante, vocês estão começando ainda na ciência, né, de quanto é importante buscar uma colocação no futuro, sabe, não é fácil, a gente no Brasil, nesse momento aqui, a gente não tem vagas aparecendo, né, pouquíssimas vagas, infelizmente, aparecendo nas universidades, e então, quando vocês verem a oportunidade, gente, de fazer alguma coisa fora, sabe, de se especializar, a gente tem que correr atrás disso, tem que ir atrás, porque a gente não sabe a situação que a gente vai chegar, né. Vocês imaginam, o projeto da FAPERGS, que é o valor que eu tenho agora, né, que eu vou conversar com a Débora agora depois, porque a gente vai fazer bastante coisa em relação à PCR, né, então, esse projeto, ele tá baseado em dois pontos, assim, biologia molecular e em Western. Se a gente for falar de Western, mais de 6 mil cada anticorpo. Gente, é impossível nesse momento, né? O anticorpo que há pouco tempo atrás custava 1.500, agora está custando 6 mil. E no momento que a gente cotou esse anticorpo lá no projeto, ele era 1.500. E agora que é o momento que a gente vai gastar, que a gente recebeu o dinheiro e pode gastar, ele é 6 mil, né? A gente não ganha 4 vezes mais no projeto. O que acontece é que com o dinheiro que a gente ganha no projeto, a gente tem que fazer 4 vezes menos, né? E é uma situação muito, muito, muito complicada, assim. Os pesquisadores com quem eu tenho conversado, tá todo mundo apavorado, não tem absolutamente nenhum edital aberto, né? Tá difícil, tá muito difícil realmente para todo mundo. Então, gente, assim, se vocês verem alguma oportunidade de se especializar no exterior, de fazer alguma coisa diferente fora, gente, não deixem passar essa oportunidade, sabe? Não deixem passar, porque quanto antes vocês forem para fora do país, quanto antes vocês forem se especializar, gente, melhor vai ser para todo mundo, sabe? Maiores as chances de vocês terem uma boa qualificação, porque aqui no Brasil, eu tenho que dizer isso realmente me sentindo mal, mas no Brasil, as perspectivas que a geração de vocês tem, gente, elas são muito baixas. Vocês imaginem que vocês estão num laboratório que, assim, está progredindo nos últimos anos de uma universidade federal, né, e tá assim, né, como é que tá em outras universidades, gente, que não tem todo o nome da Universidade Federal, né, em outros laboratórios que não tem, né, todo o empenho que, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu me empenho máximo para conseguir dinheiro pro laboratório, e é muito difícil, só que a gente tá numa situação agora que nem sequer edital aberto tem, então a tendência para os próximos anos é piorar muito, gente, é muito, 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 muito. Então, o que vocês tiverem de oportunidade, gente, de buscar oportunidades internacionais, busquem. Quanto mais cedo vocês forem, melhor vai ser. Eu sei disso, gente, porque eu já fui para o exterior e eu sei como é que é. A minha situação, por exemplo, como pós-doc no exterior, quando tu vai fazer um pós-doc no exterior, tu já está atrasado. E no meu caso, ainda que eu fui, que já fazia 10 anos que eu já defendi o doutorado,
tu já não tem mais oportunidade nenhuma de ficar numa universidade dessa do exterior, porque já passaram todos os projetos que tu pode fazer, que tu pode te inserir, porque é muito dependente do tempo que tu tem pós-doutorado. Então, assim, até 5 anos depois de tu defender um doutorado, tu consegue ter boas oportunidades. Além dos 5 anos depois de tu defender o doutorado, a gente não tem oportunidade para tu realmente ter uma carreira científica no exterior. Então, vocês sabem que eu quero o melhor para vocês e eu faço o máximo para vocês terem a melhor formação dentro do laboratório. Mas eu também vou sempre mandar para vocês todas as oportunidades que eu encontrar, porque eu acho que se vocês realmente querem, assim, investir na profissão de pesquisadores, aqui no Brasil tá muito difícil, gente. Tá muito, muito, muito difícil e a tendência não é piorar, não é melhorar, é só piorar, infelizmente. Certo, gente? Desculpa, mas eu acho que às vezes é importante a gente deixar bem claro. Eu acho que não deve ser novidade para vocês o que eu estou falando, porque vocês imaginam que eu tenho realmente essa visão. E vocês podem conversar com outras pessoas, mas é a realidade que a gente está vendo. Certo, gente? Então é isto por hoje. Triste, mas necessário. Isso aí mesmo, Manu. Tá bom? Então, Manu, conversa com o Léo, que eu vi que o Léo não está aqui agora, não chegou ainda, né, na reunião, e aí vamos ver se sexta-feira a gente conversa sobre o projeto de vocês, e com a Carol também eu preciso conversar, e com a Débora eu vou conversar agora, então. Cuidem-se, gente, cuidem-se muito, esse vírus, ele tá ainda mais agressivo, tá? Infelizmente, tá bem, bem, bem complicado. Certo? Beijos, se cuidem. Tchau, pessoal. Na semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, se tudo der certo. Eu confirmo com vocês, mas eu acho que sim. Que vai ser dia 30 de março. Cris, não esquece de parar a gravação. Tá bom, vou parar sim. Senão tu perde.